Você já parou para observar o real motivo por trás da sua raiva, da tristeza, da angústia, do tédio, da solidão? Observe o que está por trás. Se você for fundo na raiz disso, você vai encontrar por trás o desejo de controle. Essa é a causa, o desejo de controlar determinada situação. Consequentemente, há um conflito entre a realidade e a expectativa. Então, a expectativa tem um desejo de controlar para que as coisas sejam, mas a vida não segue essa diretriz. A consequência é que todos os dias, ou quase que o tempo inteiro, nós estamos brigando com a vida, brigando com a realidade, porque algo que queríamos não aconteceu. Algo que queríamos que estivesse acontecendo agora não está acontecendo. Algo que eu desejo que venha acontecer, mas eu não tenho a garantia, eu não tenho a certeza de que isso irá acontecer. Logo eu começo a ficar irritado, angustiado, inquieto, preocupado, triste, ansioso, ansiosa. E quem está por trás disso? Sempre o controle, o desejo de controlar a vida, de controlar as situações. Há milhares de anos, há séculos, existem ensinamentos nesse mundo falando sobre deixar a vida fluir, deixar a vida acontecer no seu próprio ritmo, abrir mão do controle. Mas como isso é difícil. Mesmo quando nós lemos um livro, quando nós vemos um assunto, ainda assim estamos lá buscando controlar o resultado das coisas, buscando controlar a vida. É como se disséssemos assim: vida, você não sabe mais do que eu. Eu sei mais do que você. Então você deve fazer aquilo que eu quero. Você deve seguir as minhas diretrizes. Eu quero que a minha vida seja exatamente assim. A mente se sente a Senhora Suprema, conhecedora de tudo e que tudo deve seguir o seu ritmo. Mas não segue. E a consequência é uma sensação constante de incompletude, de que as coisas não estão como deveriam estar. Isso às vezes afeta o sono, afeta a saúde, afeta a nossa produtividade, afeta o nosso desempenho social, afeta várias áreas da nossa vida, mas ainda assim insistimos no controle. E por trás disso está o medo. É sempre o medo de que as coisas não saiam como queremos, porque se não acontecer como eu quero, como eu desejo, como eu espero, isso pode ser o meu fim, como reputação, como identidade, como crença, como valor, como homem, como mulher, como família, como indivíduo, pode acabar. Então eu preciso lutar para sustentar isso. Sabe quem faz isso? O ego. É sempre o ego nesse embate. Sempre o ego buscando permanecer no controle, no poder. Em última instância, não é você. Porque você não é esse ego. Só que ele se passa por você. E você, por não ter o conhecimento correto, acredita ser eu, esse ego. Esse ego também é conhecido como eu psicológico. Esse eu psicológico está constantemente fazendo em si mesmo a manutenção para permanecer no poder. E como que nós tiramos o combustível desse ego, desse eu psicológico? Fazendo o caminho oposto. Abrindo mão do apego, abrindo mão do controle, deixando a vida fluir. Isso não quer dizer sentar em uma poltrona ou ficar deitado em casa esperando que tudo aconteça. Não é isso.
A sua vida operacional vai continuar, mas você vai fazer sempre aquilo que é possível de ser feito, lidar sempre com aquilo que é possível de ser executado ou minimamente planejado, e não tentar controlar os resultados de algo que nem sequer está acontecendo, e muito menos remoer, sentir rancor, raiva, qualquer coisa por algo que já aconteceu. Quando você tira esse combustível sobre esse futuro que você espera, que você imagina, e também sobre o passado que você sente que não foi como deveria, quando você elimina essas duas fontes sugadoras da sua energia, você já vai restaurar uma energia vital imensa. E aí, a partir disso, você deixa a vida fluir, deixa a vida acontecer. A vida sabe muito mais do que você. Você, em última instância, como eu falei, nem sequer existe de forma independente, individual. E queira você quer ou não, a vida vai continuar a acontecer. Seja você lutando para controlar ou você deixando a vida fluir. Eu recomendo que você deixe a vida fluir. A vida vai ficar muito mais leve. As suas tarefas, os seus afazeres, as pessoas do seu ciclo, tudo vai ficar muito mais leve. Diante de qualquer situação desafiadora na nossa vida, nós temos duas escolhas somente: a capacidade de intervir e resolver aquela situação, ou a incapacidade de lidar com aquilo. Se somos incapazes de lidar com aquilo agora, então não há o que ser feito. E se temos a capacidade, então vamos intervir. Só que a grande maioria das pessoas, mesmo diante da incapacidade, usa esse crânio, essa massa cefálica, de forma contínua, até queimar os neurônios para resolver uma situação que se mostra, naquele momento, incapaz de ser resolvida. E depois que ela se resolve, é porque tinha que ser resolvida. Então não tem com que brigarmos com a vida. Se você, a partir de hoje, deixar a vida fluir, você vai ver a diferença. Testa, pelo menos, para ver se você gostou desse assunto e talvez já vem tentando abrir mão do controle, mas não consegue. Clica no link que está aqui embaixo desse vídeo. Venha fazer uma sessão individual comigo. E nessa sessão, nós vamos conversar sobre a possibilidade de passarmos algumas semanas juntos, trabalhando de forma individual para o fim da ilusão. A ilusão é a sensação constante de ser um eu. Se você quer botar fim a essa ilusão, então clica aqui embaixo, nesse link que está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo para você saber mais. Nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.